Este vídeo contém audiodescrição. Na tela inicial, a fachada do TJGO com a tipografia na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Quem abre as falas é Patrícia Magalhães, mulher branca, de cabelos loiros. De sexta-feira, quarta-feira, quinta-feira, cadê a atenção plena? Era só para ver se vocês estavam conscientes. Brincadeira, foi erro. Tudo bem? Eu sou Patrícia Magalhães, eu sou diretora da Divisão de Acolhimento e Ambientação Funcional da Diretoria de Gestão de Pessoas, e nós desejamos boas-vindas a todos vocês para esse nosso momento de reflexão, para esse nosso momento de olhar para dentro. Hoje, a nossa programação, o nosso encontro, esse nosso momento aqui, vai ser fora do protocolo. É um convite, de fato, para que a gente possa refletir sobre o que te motiva a viver. Mas antes da gente dar início à programação, e igualmente importante, eu chamo para falar conosco o Dr. Gustavo Assis, juiz auxiliar da presidência, para dar as boas-vindas a todos vocês. Gustavo Assis é um homem branco com cabelos lisos e escuros. Uma boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui neste segundo dia da campanha Setembro Amarelo no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ontem nós tivemos a programação desenvolvida lá na sede do tribunal, no auditório Desembargador José Lenar, e hoje o prosseguimento dessa programação aqui no Fórum Cível. Meus cumprimentos a Patrícia Magalhães, em nome de quem eu cumprimento todos os envolvidos na organização deste evento, e faço questão de cumprimentar também a minha amiga Maria Nilva, que também participa da equipe lá na divisão de ambientação e acolhimento, e ambientação. É uma necessidade, hoje, imperiosa, de nós pararmos por alguns momentos para discutirmos a nossa saúde mental e para valorizarmos a nossa vida. Nós sabemos que a cada ano que se passa, as nossas atividades são mais corridas, a nossa vida profissional é mais exigida, a nossa vida pessoal também. Parece que o dia perde horas a cada ano. Nós não damos conta mais de atender as necessidades das nossas famílias, de atender os nossos cônjuges, os nossos filhos, e no trabalho parece que nós não damos conta de carregar o fardo que nos é dado. Parece que nós não damos conta de atender às necessidades do nosso trabalho, aos pedidos dos nossos chefes, e isso nos traz uma sensação de fracasso. E é necessário, de vez em quando, nós pararmos para colocarmos as coisas em ordem. E para sabermos que esses momentos fazem parte desse mundo doido que nós vivemos hoje. Mas é um mundo real, do qual nós não podemos fugir. Então, é preciso nos adaptarmos a essa correria moderna, sabendo fazer as pausas e sabendo cuidar de nós mesmos. É por isso que o tribunal, preocupado com a necessidade de todos nós que integramos o Poder Judiciário goiano, que somos o maior patrimônio dele, saibamos parar e cuidar da nossa saúde mental e pensar no quanto a nossa vida é importante. Para nós mesmos, para os nossos familiares, para aqueles que nos amam, para aqueles a quem amamos. E, além disso, a nossa vida é muito importante para o Poder Judiciário. Porque, como eu disse, nós todos somos o maior patrimônio desta instituição. Então, vamos aproveitar essa programação muito bem pensada, muito bem planejada, para nós termos esse momento de reflexão.
eu trago aqui as palavras do presidente, desembargador Leandro Crispim, que me enviou para deixar o abraço dele a todos os servidores, especialmente os que trabalham aqui no Fórum Cível, com desejos de que esta semana, dedicada à campanha do Setembro Amarelo, seja eficaz e sirva a esse propósito da reflexão necessária para nós nos mantermos rígidos, mentalmente sãos, fisicamente sãos e prontos para continuarmos trabalhando e desenvolvendo as nossas vidas a contento. Muito obrigado, que nós tenhamos uma excelente programação. Um abraço a todos. Já não precisava mais tantas reflexões de tantas verdades que nos foram ditas. Mas, continuando, nesse momento, a nossa ideia de programação é esse recorte, atentos, o tribunal atento às necessidades, sabendo, sim, que nós temos demandas das mais variadas, temos metas das mais variadas, e muitas vezes nos pegamos falando dos diamantes e diamantes. E, enquanto o doutor Gustavo falava, eu me lembrava que, sim, a premiação do nosso trabalho faz parte do nosso sentimento de realização, mas lembrar que, sem que cada diamante, com a lapidação diária ali, com as entregas, com o cuidado e com o autocuidado, são esses diamantes que estão aqui que fazem o Poder Judiciário. E, diante dessa reflexão, a nossa programação fala de um momento de atenção plena. Por quê? Quantas vezes a gente se pega fazendo um despacho, fazendo alguma atividade que requer foco, requer atenção, e nós nos perdemos. Lemos, relemos, pegamos um livro para ler, e, às vezes, a gente tem que voltar o capítulo inteiro, porque a nossa atenção dispersou. E, para evitar, para pensar no nosso foco, como anda o nosso foco no meio de tantas demandas, no meio de tantas preocupações e distrações, não fomos programados para tantas informações. E, muitas vezes, nos cobramos ter esse conhecimento a todo tempo, checa e-mails, WhatsApp a todo tempo. E isso tem nos causado um cansaço e uma distração. E um caminho que a gente pode percorrer, uma ferramenta de treinamento da atenção, pensando na atenção como um músculo, como na academia nós precisamos treinar o músculo para que esse músculo se torne rígido. A atenção também pode ser treinada, praticada, para que a gente coloque o nosso foco onde nós precisamos e possamos, de fato, aproveitar a vida, usar todas as ferramentas de tecnologia, inteligência artificial, para as coisas que, de fato, a gente pode automatizar. Mas lembrar que somos essencialmente humanos e que estamos automatizando a nossa vida, estamos deixando de olhar nos olhos, estamos deixando de viver o momento presente por conta de processos de automações. Mas vamos deixar isso para a inteligência artificial, vamos deixar isso para as tecnologias e vamos sensibilizar-nos para fazer o que é essencialmente humano. E, com essa prática, eu te convido a confiar e se entregar. Nesse momento, eu peço que abaixem as luzes, por favor, e que vocês se acomodem, coloquem atenção nos seus pés, que encosta ao chão. É um processo de sensibilização para o momento presente. Se for confortável, eu te convido que feche os olhos e comece a trazer a sua atenção para cá. Comece a respirar com atenção, sem
mudar o ritmo da sua respiração, só observe. Use a sua respiração como uma âncora para esse momento presente. Agora, inspire lenta e profundamente. Segure o ar e solte lentamente pela boca. Mais uma vez, conecte-se com o momento presente. Respire fundo, puxando o ar pelo nariz. Segura o ar. Solte lentamente pela boca. Nesse momento, a sua mente pode divagar. Não tem problema. Não julgue. Observe cada pensamento que vem e imagine que ele vai se afastando, e volte sua atenção para a sua respiração. Acrescentando agora a sua atenção para esse movimento de respiração a cada inspiração. Eu te peço que você imagine que você está sendo preenchido de paz, de acolhimento, de ternura, e a cada expiração que todo medo, todo desconforto vai embora. Mais uma vez, puxe o ar, colocando para dentro de você calmaria, alegria, paz. E ao expirar, devolva as tensões, as preocupações e fique tranquilo. Se os seus pensamentos divagarem, volte a sua atenção para a sua respiração. Olhe para dentro de você. Eu vou te fazer uma pergunta e te peço que observe que pensamentos vêm à sua mente. O que te motiva a viver? Permita-se observar cada pensamento sem analisar, nesse estado de tranquilidade, de calma. Deixa ressoar essa pergunta. O que te motiva a viver? Que sonhos, pessoas, construção de um legado, histórias que vêm à sua mente? Respire fundo mais uma vez e se envolva de fé e esperança. E comece a pensar como é um dia que você acorda e ao despertar você se lembra desse motivo que te levanta da cama. Respire fundo mais uma vez. Agora imagine que uma luz dourada, ela vem de dentro do seu coração. E você percebe que essa luz é o motivo pelo qual você vive. É a razão de você estar aqui hoje. É o seu porquê. E essa luz partindo do seu coração, ela vem transbordando por todo o seu corpo, te enchendo de sentimentos de realização, de paz, de autocuidado, de alto valor. E se vier à sua mente a sua imagem de criança, permita-se ver e conectar o motivo pelo qual você vive com essa criança. Ao encontrá-la, imagine-se dando um abraço apertado e dizendo para ela: valeu a pena cada superação. Estamos cumprindo com o nosso propósito, com a nossa missão.
Agora vá se distanciando dessa imagem de ternura, de alegria, de realização. E preste novamente atenção no seu corpo. Comece a prestar atenção a partir da sua cabeça, dos músculos faciais. E à medida que a sua atenção avança, você leva relaxamento, leva consciência. Perceba a musculatura da mandíbula, solte o seu pescoço. Se há algum ponto de tensão, leve relaxamento. Braço esquerdo, direito, tronco, quadris. Respire fundo, lembrando sempre que a partir do momento que a sua atenção passa pela perna esquerda, perna direita, você leva relaxamento e presença. Perceba que a nossa atenção ela pode ser conduzida e por mais que a nossa mente tente devagar, continuamos praticando e sentindo a conexão com o momento presente, sentindo o bem-estar de respirar com atenção, de sentir a brisa que toca no seu rosto, de contemplar. Às vezes, essa palavra contemplar vem à sua mente uma praia, um pôr do sol, uma cachoeira, um campo com flores amarelas. Deixa a sua mente devagar nessa palavra contemplação. Respire fundo e volta à pergunta: qual é o seu porquê? O que faz sentido dessa jornada? Respire fundo mais uma vez. Sinta a conexão. Perceba que você é a consciência que observa cada pensamento, que observa e segue a cada instrução. Quando treinamos a nossa atenção, deixamos a nossa consciência de ser vir à flora e nos conectamos com a missão, com a essência de estarmos aqui. Respire fundo mais uma vez. Agora vai trazendo sua atenção para os seus pés, para as suas pernas. Quando for confortável, abra os olhos. Essa é uma prática que deve ser feita sempre que você se sentir desconectado, corpo, alma, espírito. Se permita tirar 2 minutos de respiração consciente para reconectar a sua essência. Muito obrigada. E continuando nesse nosso momento, com consciência, com movimento. Para que a gente continue nesse movimento, eu chamo a Graciele, fisioterapeuta do Centro de Saúde, para agora trazer vida através do movimento. Nós começamos entendendo o porquê de estarmos aqui. Oi. Agora fizemos a nossa atenção plena e agora vamos voltar essa atenção para o movimento. Graciele é uma mulher branca, usa jaleco e tem cabelos lisos e loiros. Eu sou fisioterapeuta pelo Centro de Saúde. Nós estamos com um projeto Judiciário em Movimento e levando esse programa Ginástica Laboral dentro das unidades. Nós já estamos encaminhando para cá, tá? Para aqui para o Fórum Civil. Já temos
acho que uma previsão para outubro, tá? Estamos conversando com a Patrícia, com a doutora Patrícia. E já começamos lá na sede, no Lourenço, nos anexos 1, 2. Então, tem várias unidades já que estão fazendo, tá bom? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Vocês já se sentiram relaxados com esse momento tão bom, né, que a Patrícia fez. Vou pedir para o Roberto colocar a música e o... Então, essa semana nós estamos também fazendo o Setembro Amarelo nas unidades que estamos indo. Mas como a meditação já foi feita pela Patrícia, muito bem feita, né, da atenção plena, eu vou trazer um pouco do que é a ginástica laboral dentro do seu ambiente de trabalho, né, como vai ser depois esse programa aqui para o Fórum Cívil. Então, eu vou pedir para a Laura me ajudar, porque hoje eu estou com um aparelhinho aqui que não está podendo fazer muitos movimentos. A Laura vai me ajudar. A gente vai começar na posição de pé, tá? Que eu vou mostrar para vocês que dentro da ginástica laboral, a gente tem a parte de aquecimento, que é acordar o corpo. Então, você está lá, mais de 2 horas, à frente do computador. Você vai fazer um aquecimento, depois o alongamento e finalizando com a respiração para você relaxar e voltar ainda melhor para a produtividade, com bem-estar. Então, a ginástica laboral, ela não é atividade física, tá, gente? A ginástica laboral, ela é para um momento de bem-estar e um momento para você sentir, tá? Sentir vivo, e movimento é viver, né? Então, o viver é movimentar-se. Então, vamos lá, vamos começar dando aquela despreguiçada. Inclina para o lado. Nossa, mas está lindo! Olha que lindo, todo mundo. Para o outro. Não, vocês estão sincronizados, tá? Coisa mais linda. Isso. Agora relaxa. Aí. Vamos sentir agora o pescoço, ó. Vamos fazer para o lado, para o outro. Aí agora vocês vão falar assim, nossa, eu estou estralando tudo, estou igual um creme cracker. Faz o círculo, devagar. Faz para o outro lado. Isso, agora vamos sentir os ombros, ó. Lá em cima, deixa cair. Caiu. Puxa o ar assim, ó, e puxa ele lá em cima. E cai. Isso, de novo, puxou. Ótimo, agora leva lá atrás. Gente, é tanta tensão que solta. Lá na frente. Liberação de serotonina para trás. Todos na plateia seguem os exercícios. Agora faz o círculo, deixa solto esses ombros aí. Isso. Agora com a mão lá na frente, vamos abrir e fechar, ó. Aí eu falo assim, ó, vamos pegar tudo de bom e trazer pra gente? Isso, e agora espalha. Espalhou para todo mundo. Pega tudo de bom e espalha. Isso. Agora aqui, ó, para cima e para baixo. Vamos mexer. Faz o círculo. Ótimo. Agora a gente vai girar, ó. Gira o corpo. Gira para um lado. Gira para o outro. Daqui eu tô escutando uns estralos, gente. Nossa! Para o lado, para o outro. Isso. Lá em cima, ó, vamos levar lá em cima. Vocês ficam muito tempo sentados. O quadril fica super prejudicado, viu? Então, ó, lá em cima. Isso. Agora vamos ver o equilíbrio. O pé lá na frente faz o círculo com o tornozelo. Ó, tem muita gente que está equilibrada. Tem gente que está de salto, trocou lá na frente.
Agora sobe e desce, ó. Vamos ativar a circulação da panturrilha. Você tá com... Doutor Rafael, não faz não, tá com o pé machucado. Aí, muito bem. Gente, uma paradinha para vocês poderem fazer esse aquecimento. Depois vamos puxar aqui para o lado. Coloca o braço contrário para trás. Vamos lá, para trás. Esse. Aqui embaixo. Puxou. Puxa o ar. Sente alongando toda a cervical, todo o trapézio. O seu corpo não é uma máquina. Ele precisa parar, oxigenar, alongar. Volta devagar. Vamos trocar para o outro lado. Pôs o braço contrário para trás. Estica. Tenta colocar a orelha no ombro, ó. Inclina bem para esticar bem esse trapézio. Não é o ombro na orelha, é a orelha no ombro, então relaxa. Isso, voltou devagar, as duas mãos atrás da cabeça, queixo no peito. E para a gente pegar um pouquinho a torácica, inclina para frente. Mantém. Pode fechar um pouquinho o cotovelo, segura. Puxa o ar, volta devagar, vamos descer o braço. Agora vamos pegar o braço direito, passar à frente e segurar no cotovelo. Olha por cima do ombro. A mão que está à frente, ó, vai ficar abrindo e fechando para ativar a circulação. Olha por cima do ombro que está alongando para cá. Aí. Estica esse braço, não dobra. Voltou devagar, tá? Trocou. Braço esquerdo à frente, olha por cima do ombro, abre e fecha a mão. Isso. Volta devagar. Sempre a gente volta devagar com uma inspiração, tá? Agora a gente vai levar os ombros lá para trás, estufando o peito. Segura um pouquinho, puxa o ar. Segura, solta. Puxa e solta. Mais uma vez. Agora eu convido todo mundo a ficar sentado. Vamos alongar um pouquinho as pernas, tá? Então, eu vou ensinar para vocês 2 alongamentos. Um que é muito bom para a lombar, tá bom? Então, com as pernas assim, uma do lado da outra, pés apoiados no chão. Vocês vão levar o corpo à frente, soltando os braços lá na frente e o pescoço. Sente a lombar relaxar. Relaxa o pescoço, relaxa os braços. Uma inspiração bem tranquila. Relaxa. Sente a parte posterior da coxa, a lombar. Agora, para voltar, a gente vai fazer uma inspiração profunda e vai levantando lentamente, por último, o pescoço. Volta devagar. Isso. Agora, mais um alongamento. Vocês vão fazer o 4, sentado. Vamos ver quem que tá encurtado aí, hein? Tá vendo? Vai ter muito encurtamento aí. Agora, você vai jogar o corpo para frente, porque aí você vai alongar o quadril, o glúteo. Vamos ver quem que tá podendo aí. Olha só, tá vendo?
Vocês ficam muito tempo sentados, né? Volta devagar, trocou a perna. Doeu aí? Mas jovem. Vamos lá. Agora no outro lado, desceu. Vocês vão sentir o quadril, o glúteo. Quem consegue relaxar os braços lá na frente. Isso, puxou o ar, volta devagar. Os 2 pés apoiados no chão. Vamos terminar agora com uma inspiração profunda. A gente vai segurar 5 segundos e soltar lentamente. Isso alivia a ansiedade, alivia todas as tensões. Por quê? Oxigena o cérebro. Então, a gente vai puxar bem o ar. Puxa pela narina, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soprar. Para ajudar, vamos subir um pouquinho o ombro, tá? Para a gente encher bem o tórax. Vamos lá. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Excelente, gente. Obrigada, viu? Vocês foram ótimos e o Centro de Saúde, juntamente com a presidência, né, quer levar para vocês esse momento de bem-estar, né? Espero que em outubro eu esteja aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus, tá? Eu tinha que ter feito antes a ginástica laboral, que teríamos aproveitado mais a atenção plena, né? Para continuar esse movimento, esse nosso encontro reflexivo. A gente vai agora aprender mais sobre autocuidado, aprender mais sobre saúde mental com o Dr. Rafael Mendanha. Ele é médico psiquiatra, pós-graduando em Medicina do Trabalho, perito oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, coordenador no SEMBRAP, Centro Brasileiro de Pós-Graduações. Seja bem-vindo, doutor. Rafael Mendanha é um homem branco com barba baixa e cabelos castanhos. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Fico pensando se realmente vocês querem que eu fale alguma coisa depois desse momento maravilhoso que já tivemos. Por mim, pode encerrar, assina embaixo, está tudo certo. Foi muito bom. Quero parabenizar a Patrícia, ao Tribunal de Justiça, por dar voz aí nesse Setembro Amarelo, esse tema tão reflexivo e tão importante. De antemão, peço desculpa pelo meu andar, que está um pouquinho desequilibrado, manco. Na semana passada eu estava jogando, e aí eu torci o pé, e eu fiquei até com medo de não conseguir vir aqui hoje. As más línguas disseram que eu só torci o pé para não perder o jogo. Eu discordo. Mas fato é que, por conta disso, em algum momento na palestra, talvez eu aceite esse bom banco que está aqui, para não perder o equilíbrio. E Setembro Amarelo talvez tenha a ver com isso. Tem a ver com, no primeiro momento, identificar nossa fraqueza, e saber que pedir ajuda, pedir apoio é um ato verdadeiro de coragem. Bom, já fui devidamente apresentado pela Patrícia, sou médico psiquiatra, colega de vocês aqui no tribunal como perito. Também tenho a alegria de ser coordenador lá no SEMBRAP, Centro de Pós-Graduação Médica. Mas certamente essa não é a melhor parte do meu currículo, não caberia aqui dizer o quão feliz eu sou em ser cristão, ser casado com a Mariana, minha bela esposa que está aqui hoje, em ser filho, ser irmão, ser amigo, ser neto e ser feliz em cada um desses papéis que eu exerço. Para falar um pouco sobre esse nosso papo, trouxe algumas literaturas, algumas científicas bem validadas, outras nem tanto. Uma delas é esse livro aí, Vozes da Minha Cabeça. Evidentemente não foi publicado, mas é assim carinhosamente apelidado por mim, de onde eu tiro grande parte das nossas reflexões.
A vida que vale a pena ser vivida, só vale a pena ser vivida no aqui e no agora. Então, eu espero muito que esse momento, esses próximos minutos que vamos passar, sejam tão valorosos para vocês quanto serão para mim. É Setembro Amarelo, é mês de, primeiro, prevenção ao suicídio e promoção à saúde mental. Então, vou partir desse ponto, do suicídio, a partir de Atlas, figura da mitologia grega que, segundo conta, a mitologia perdeu a guerra para os deuses. E, em virtude disso, foi castigado por Zeus a um castigo eterno, o de carregar sobre as suas costas o grande peso dos céus. O que Atlas tem a ver comigo, com você e com Setembro Amarelo? Tudo a ver. Todos nós somos Atlas. Cada um de vocês carrega sobre as suas costas o peso da própria existência e do próprio mundo. E aqui temos dois fatores, o indivíduo e o mundo. O indivíduo pode ser bastante forte, ter muitas ferramentas, a ponto de conseguir sustentar um peso de um mundo muito complexo. Mas, em algum momento, esse indivíduo pode estar fragilizado, ou o mundo pode estar muito pesado. Aí existe o risco desse sistema binomial romper, do indivíduo pensar que talvez seja mais fácil ele largar esse mundo e deixar tudo se acabar. Estamos falando de suicídio. Suicídio que tem diversos conceitos, eu trago aqui o de Emile Durkheim, sociólogo e grande estudioso do tema. Ele diz que o suicídio é a morte que vai resultar direta ou indiretamente de um ato provocado pela própria vítima, que teria o conhecimento do resultado desse ato. Aqui vem o primeiro ponto. Conhecer não é necessariamente desejar, que fique claro. Dois exemplos muito simples. Imaginem vocês um soldado que, em prol do bem-estar do seu batalhão, se sacrifica no campo de batalha. Ele necessariamente não queria morrer, mas por um bem maior o faz. Ou então um pai, uma mãe, que se sacrifica, que pode literalmente dar a sua vida em troca da vida do filho. Ele conhece o ato, mas não deseja. Ainda assim, existem aqueles que vão falar, eu de fato desejo a morte, é isso que eu quero. Mas o que a gente sabe é que nem isso é tão confiável. O que sabemos é que, mesmo no âmago da angústia suicida, o que paira é o pensamento ambivalente, dualista, um conflito muito intenso entre a pulsão de morte, Thanatos, e a pulsão de vida, de Eros. Esse conflito, ele é angustiante. Mas a gente sabe que mesmo que esse indivíduo opte e diga, não, eu realmente quero, é o desejo do meu coração, ainda assim talvez a gente não possa confiar. Um livro antigo e muito sábio já dizia que enganoso é o coração do homem. A angústia existe, é certo, mas será que esse desejo é essencialmente verdadeiro? Isso tem que ser questionado. Até porque, quando a pessoa fala, eu quero acabar com a minha vida, ela não está indo só contra os 30 anos de idade que ela tem, 50, 60, ela está indo contra milhares de anos de história da existência humana. O que nos trouxe até aqui foi o instinto mais primitivo de sobrevivência. Acabar com a vida vai contra milhões de anos em que isso se sustentou e nos trouxe até aqui. Então, em última instância, quem manifesta esse desejo certamente precisa de ajuda. Eu não posso dizer que isso é algo normal, natural. Essa pessoa precisa de ajuda, estamos aqui para isso hoje. Vamos analisar um pouco dos números. Trago essa primeira análise a partir do livro do Neuri José Botega, ele é um psiquiatra brasileiro, suicidologista de renome. Ele observou que numa população, mais especificamente em São Paulo, de cada 100 habitantes, pelo menos 17 tinham tido pensamento suicida. Dos 100, 5 tinham um planejamento, 3 executaram uma tentativa e apenas somente um, recebeu um atendimento médico de urgência. Não se sabe se ele seguiu o atendimento a princípio. Mas essa pirâmide nos mostra o seguinte, existe aqui uma progressão. Ninguém são, previamente rígido, acorda e fala, hoje eu quero acabar com a minha vida. Pode até acontecer, mas é muito raro. Aqui eu preciso trazer à baila a perspectiva de Baruch Spinoza sobre o conceito de felicidade e tristeza. Para Spinoza, felicidade é ganho de potência, é sair de um estado de menor energia para um de maior energia. Antes da gente começar tudo isso, a gente talvez até já estivesse feliz. Mas como ganhamos energia a partir do nosso relaxamento, mindfulness e dessa ginástica laboral? Segundo Spinoza, vivenciamos momentos mais felizes.
ganhamos energia. O contrário também é verdadeiro, até porque a vida não é esse mar de rosas. Nós teremos também alguns momentos entristecedores, em que vivenciamos alguns afetos negativos. Se o indivíduo passa a acumular afetos negativos, encontros e desencontros negativos, ele vai perdendo potência de agir conatos e, por fim, isso pode culminar na escalada dessa pirâmide. É claro, existem alguns fatores que podem catalisar, acelerar esse processo. São fatores de risco bem pronunciados, cientificamente validados. O mais importante deles é certamente uma tentativa de suicídio prévio. Esse é o principal fator de risco para um novo evento. Mas existem outros também. O transtorno mental, principalmente se não for tratado. Abuso de substâncias, que está muito associado a essa tentativa. Mas também histórico familiar, desemprego, solidão, traumas, desamparo. Tudo isso pode favorecer essa escalada. Trago ainda outros dados importantes. Para cada um suicídio consumado, temos pelo menos 20 tentativas frustradas. E a partir disso surge o paradoxo dos gêneros. Para cada mulher que tenta, temos apenas as mulheres tentam suicídio muito mais que homens, na proporção de 2:1. Mas são os homens que morrem mais por suicídio, na proporção de 4:1. Isso porque os homens tendem a ter tentativas por meios mais violentos e letais. Mas preocupa muito saber que, pelo menos no Brasil, de todos que tentam, apenas 1/3 conseguem de fato o tratamento adequado. Os outros 66% geralmente não recebem acolhimento. E ressalto, o que mais me preocupa é que esses indivíduos que tentaram têm um alto risco de cometer novamente, sobretudo nos 12 meses subsequentes. Notícia boa é que, segundo a OMS, de 2000 a 2019, houve uma queda na taxa de suicídio mundial, estimada em 36%. A notícia ruim é que aqui nas Américas os números subiram. No Brasil, subiram ainda mais. Segundo os dados do mesmo período do próprio Ministério da Saúde, tivemos um aumento de 43% na população como um todo, e observando a população de adolescentes, esse número subiu mais ainda, cerca de 81%. Chegamos à incrível e preocupante marca de média de 30 suicídios por dia, dos quais 80% já tinham algum transtorno mental diagnosticado. Isso traz à tona uma informação muito importante. De fato, o suicídio ele é imprevisível, mas a maioria das suas causas são tratáveis. Então, pedir ajuda é um ato de coragem. Imagine você com dor no peito, poderia ser infarto. Você não vai lidar com isso sozinho, você corre para o pronto-socorro para fazer um eletrocardiograma. Por que com sofrimento mental a gente não faz isso? Por que muitas vezes, quando o indivíduo parece estar em sofrimento, nós colocamos à prova a sua moral? Isso é preguiça, é vagabundagem. Há quem diga que é, inclusive, falta de Deus. É difícil. Nenhum transtorno mental pode ser diagnosticado por um exame, né? Nenhum teste diagnostica a alma. Mas o sofrimento real, ele existe. Bom, vendo esses dados, a gente se preocupa, né? O mundo está acabando mesmo? Por que a gente está adoecendo mais? O que está acontecendo? Para isso eu convido vocês a uma viagem temporal comigo. Bom, antes, e muito, muito antes, lá nos primeiros humanos, o mundo era uma verdadeira selva. E a gente não sabia se a gente saísse de casa, se a gente ia virar predador ou presa. Era tudo muito incerto. O tempo foi avançando e a gente conseguiu ter mais cuidado, mais segurança. Passamos a ser agricultores, ficou previsível saber se eu ia conseguir comer. Se antes não tinha nenhum acesso à saúde, se eu tivesse uma apendicite, em 3 dias, possivelmente, eu já teria falecido. Se eu tivesse uma pneumonia, não tinha nenhuma farmácia na esquina para comprar uma dipirona que seja, isso não existia. Como é hoje? Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais seguro e confortável. Eu estou fazendo uma cirurgia aqui, eu sou o paciente, o médico não está nem em Goiânia, está em São Paulo. É tudo de tecnologia de ponta. Olha que maravilha. Muito bom. Se a gente precisasse se deslocar, tinha que pegar carro de boi, cavalo, a gente demorava muitos dias para andar 40 quilômetros. Como é que é hoje? A gente toma café em Goiânia, almoça em São Paulo, janta em Buenos Aires, volta no outro dia porque tem uma reunião aqui, é tudo muito dinâmico. Ganhamos muito tempo e muito conforto.
E o que a gente tem feito, afinal de contas, com esse tempo que nós temos? Será que a gente tem usado todo esse conforto ao nosso favor? Como eu falei, como é que era antes? Vamos comer alguma coisa? Sábado à noite? Vamos. Junta a minha tribo, junta a sua tribo, a gente vai atrás de um mamute, vamos ver se ele mata poucos de nós e a gente traz a carne. Era difícil, vamos falar a verdade. Como é que é hoje? Eu quero comer, mas eu não quero nem dirigir. Eu chamo um Uber, eu tenho um motorista que vem, me pega, me deixa na porta do restaurante e me leva para casa em paz, tranquilo. Mas se você, às vezes, nem quer sair de casa, a comida vem até você. Que maravilha, pensa os nossos ancestrais pensando sobre o iFood. Você escolhe num cardápio de alimentos aquilo que mais te apetece. Você senta, você escolhe num cardápio de filmes aquilo que você quer assistir. E se a solidão está te incomodando, você também tem um cardápio de pessoas. Eu gosto dessa altura, eu não gosto dessa cor de cabelo, eu gosto que seja engraçado. Tem um verdadeiro cardápio. Como é que eu sei disso? Meus amigos me contaram, é claro. Minha esposa está aqui. Não tem como, né, gente? Mas eu vi que alguém riu aí, está tudo certo. Bom, que mundo maravilhoso, como diria Louis Armstrong. Então não faz sentido. Por que esses números estão aumentando? O que está acontecendo? Será que existe um outro lado da moeda? Qual é a outra ponta que a gente ainda não conseguiu diagnosticar? Fato é que, como o Dr. Juiz já mesmo tinha passado para nós, excesso de tarefas. Nós nunca conseguimos fazer aquilo que nos propusemos a fazer. Porque sempre que a gente está chegando lá, vem mais uma pilha de tarefas na nossa mesa. Ou a gente chega em casa e vê, nossa, agora está tudo tranquilo. É bem quando o ar-condicionado estraga, é bem quando a luz queima e a gente nunca chega no fim. Nesse excesso de tarefas, a gente nunca está completo. O excesso de tarefas diminui o nosso tempo. Eu sei que você gostaria de ter 48 horas no dia, eu também. Mas na 46ª a gente diria, nossa, podia ter 72, 48 não são suficientes para mim. A gente vai trabalhando como se fosse máquina. Mas qual que é o problema? Nós não somos robôs, nós não conseguimos trocar a peça, colocar um óleo aqui com muita facilidade. E se a gente quebra, a gente pode virar peça de reposição. Fato é que, segundo Bill Churran, filósofo sul-coreano, nós vivemos na sociedade do desempenho, marcada por excesso de produtividade às custas de qualquer coisa, de relacionamentos sociais, de códigos morais. Isso não importa. Eu tenho que produzir, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser melhor. Inclusive, eu tenho que ser bem narcisista para conseguir fazer isso, porque não importa mais o outro, importa o meu sucesso. Fato é que a gente acaba evoluindo do cansaço para a fadiga, da fadiga para o adoecimento. Quando essa situação torna-se insustentável, Bill Churran chama o infarto da alma. É nesse ponto que talvez muitos se encontrem. Como eu falei, diante de uma dor no peito, a gente corre no pronto-socorro, faz o eletrocardiograma, dosa a enzima, está diagnosticado. E no infarto da alma, como que a gente diagnostica isso? Não existe nenhum exame que vai diagnosticar a nossa alma, nenhum teste vai conseguir entender o quão angustiante pode ser um pensamento. Então, precisamos entender que, apesar de não ter nada claro, nenhum exame, o sofrimento é real e ele não pode ser invalidado. Além disso, vivemos nessa sociedade do consumo. Eu já não sou mais eu sou a roupa que eu visto, a marca que eu visto, a marca do celular, eu sou o carro que eu chego, tudo isso me faz perder a minha própria identidade. Se René Descartes estivesse aqui conosco nos dias de hoje, talvez ele dissesse algo como: compro, logo existo, e na falta da compra, perco identidade. Fato é que, de tanto valorizar o consumo, o problema é que o produto passa a ser eu mesmo. Sou eu quem vou para a vitrine. E lembra, produto velho não vende, produto estragado não vende. A gente só vende aquilo que é perfeito. Aquilo que muitas vezes nem somos de verdade, mas a gente tem que colocar, porque lá é a nossa vitrine. Então, a gente sempre tem que valorizar o momento que a gente está. E não vale a pena só captar com os olhos e com a retina. Tudo tem que virar foto, vídeo, tudo tem que ser postado. De tal forma que Jay Wacker, de forma muito poética, diz o seguinte: mais interessante mostrar que esteve do que de fato estar. Muito mais importante é exibir a vida que viver.
Olha só, vida boa, tô na praia, tô tranquilo tomando uma cervejinha. Será? Talvez não seja bem assim. A gente abre o nosso Instagram, a rede social, a gente vê aquele nosso colega de infância, bem-sucedido, andando de carrão, família perfeita, jantando no melhor restaurante da cidade, e ainda é quarta-feira. Você vê isso jogado na sua cama, morto de cansaço depois de um dia de trabalho. Sua janta vai ser um maravilhoso miojo. E sua roupa, aquela roupa de vereador de 4 anos atrás, sabe? Aquela da campanha? Aquela mais confortável, inclusive. E aí você pensa, nossa, a vida não vale a pena. O que eu estou fazendo de errado? Olha meu amigo está na praia. Eu estou aqui trabalhando. Isso não vale a pena. Fato é que a gente tem que tentar manter, então, essa imagem. E aí a gente segue postando essas diferentes versões de mim que talvez não existam, mas que acabam sendo muito superficiais. Em última instância, nos fazem sofrer. Bebendo um pouco da filosofia, trago Heráclito de Éfeso. Ele é um filósofo pré-socrático muito antigo. Ele achava que, naquela época, as coisas já estavam indo rápido demais. Não era possível que o mesmo homem se banhasse na mesma água, porque o homem já tinha mudado e a água também. Quem parafraseou isso de forma bela e poética foi Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo, nada para. Mas se você pega isso e aumenta na velocidade 2 do WhatsApp, Creo 5 para quem conhece, a gente acelera isso lá e chega em Zygmunt Bauman, na modernidade líquida, onde o que era verdade ontem já não é hoje, o que é hoje certamente não será amanhã. Nossos relacionamentos são muito intensos, mas superficiais. A gente não se liga com mais ninguém, nem com nós mesmos, nem com o nosso próprio propósito. Quem também observou isso de forma muito bela e melódica foi Renato Russo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Então tem que ser tudo hoje, tem que ser tudo para já. Se não for assim, eu sou um sinônimo de fracasso. Agora eu entendi. O mundo era uma selva, mas agora essa selva está aqui, dentro de cada um de nós. Cabe a cada um de nós entender e dominar essas feras, esses monstros que temos aqui. Mas eu entendo, em alguns momentos isso não vai ser possível. Por isso, pedir ajuda acaba sendo um ato de coragem. Então, eu sei que talvez vocês se perguntem, na prática, o que eu vou fazer? E aqui é um ponto muito prático mesmo. Quais são os sinais de alerta de qualquer sofrimento psíquico? Como vimos, é uma escalada, aquela pirâmide vai tomando força até chegar no ápice do sofrimento de querer acabar com a vida, mas nem tudo começa aí. Às vezes, tudo começa com alteração neurocognitiva. A memória que não fica muito boa, a desatenção, a ansiedade começa a me deixar inquieto, eu estou cansado, o fim de semana já não descansa mais, as minhas férias não me descansam, eu volto mais cansado, parece que a minha bateria não recarrega. Começa a ter alteração de sono para mais ou para menos, apetite para mais ou para menos, libido para mais ou para menos, alterações de humor. A gente sempre consegue identificar o humor mais deprimido, isso é razoavelmente mais fácil, mas existe outro polo, o humor mais eufórico, mas muitas vezes disfórico, raivoso, irritável, pavio curto. Tudo começa por aqui. Isso demonstra sinais de instabilidade. Fato é que, diante disso, a princípio estamos na base da pirâmide, talvez não seja uma situação emergencial. O que se indica é o tratamento ambulatorial multiprofissional. E aí você se pergunta, quem que eu vou primeiro, no psiquiatra ou no psicólogo? Sinceramente, no primeiro que te atender. Quem tem dor tem pressa. Eu quero acreditar que um bom psiquiatra vai saber que todo paciente precisa de uma boa terapia. E eu acredito que todo bom psicólogo vai identificar o momento certo em que a terapia não está sendo suficiente e vai indicar também um bom psiquiatra. Estou falando aqui de situações não emergenciais, mas o papo muda quando a vida está de fato em risco. Quando entram situações de emergência, ideação suicida ativa, tentativa de suicídio, planejamento, abuso de substâncias, história familiar, sintomas psicóticos associados. Aqui a vida está em risco altíssimo.
Da mesma forma que a gente, com medo de infarto, corre para o hospital, aqui também a vida está em risco. Então, eu preciso correr para avaliação psiquiátrica no pronto-socorro. É o médico psiquiatra aqui que precisa fazer essa avaliação imediatamente. Ele vai avaliar o risco, o paciente, todo o contexto e vai definir: é multiprofissional, ambulatorial, ou talvez seja necessária até uma internação. Em pontos ainda mais práticos, nós aqui do Tribunal de Justiça temos a alegria de ter a divisão de acolhimento e ambientação funcional, aqui com a Patrícia e com a Etienne, que estão conosco hoje, e nós somos, de fato, muito privilegiados por isso. Elas fazem esse acolhimento, se necessário, encaminham para o centro médico, centro de saúde, e acabam batendo uma bola super legal. Mas eu entendo que nem todos têm esse privilégio, por isso, essa é aquela hora da foto bem prática. Eu trouxe alguns dados aqui de Goiânia, porque talvez vocês conheçam amigos, familiares que, porventura, possam precisar. Eu trouxe alguns lugares que fazem atendimento psicológico gratuito, esses primeiros acadêmicos vinculados a instituições de ensino, e os do SUS, com os respectivos números. Vou esperar vocês tirarem e passo para o próximo. Beleza? Esses são os atendimentos psicológicos. Temos também os psiquiátricos, situações de emergência. Emergências pelo SUS, o que temos em Goiânia, único 24 horas, é o pronto-socorro Vacili Schuch. Temos outros ambulatórios, mas que não funcionam em horário de emergência, 24 horas. E, por particular e planos de saúde, temos essas outras instituições também que fazem esse acolhimento 24 horas. Pode ser importante, caso vocês precisem indicar para alguém. Bom, mas no fim das contas, estamos no Setembro Amarelo. Até aqui falávamos... Acho que alguém não tirou foto, quer que volta? Não, né? Ah, tudo certo. Falávamos, então, sobre prevenção do suicídio, mas também promoção de saúde. O que a gente quer é nem entrar naquela pirâmide do adoecimento, é não precisar chegar lá. E para isso estamos aqui. E o que a gente tem que fazer para isso, para promover a saúde? Aqui é importante dizer que todos nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais. Pensar em promover saúde é obrigatoriamente pensar nessas 4 esferas. Eu quero passar rapidinho por cada uma delas. Bom, da parte biológica, corpo são em mente sã. Estamos falando de saúde mental. E vocês vão perceber que o cérebro faz parte do corpo e a gente às vezes acha que não. Mas para que aqui esteja bem, minha saúde mental esteja boa, o restante do corpo também precisa estar. E aqui eu estou falando de fazer o básico bem feito, fazer o que a sua avó mandava fazer. Dormir bem, comer bem, fazer uma atividade física. É o básico. A ciência prova por A mais B o quanto isso é importante. As alterações do sono, por exemplo, pioram muito sintomas neurocognitivos, a memória fica muito ruim, até porque a memória é consolidada durante o sono REM. E se eu não durmo bem, não tem por que pensar que no outro dia minha memória vai estar maravilhosa. De forma semelhante, ela também reduz sintomas ansiosos, sintomas depressivos e até sintomas psicóticos na esquizofrenia. Além disso, é preciso também comer muito bem. Um cérebro adoecido é um cérebro inflamado. Um corpo com sobrepeso, obesidade, também é um corpo inflamado. Existe uma cascata de inflamação que começa em todo o depósito de gordura e certamente afeta o que temos de mais sensível no corpo, que é o nosso cérebro. Esse consumo de ultraprocessados aumenta muito, além de todo o risco cardiovascular, sintomas ansiosos e sintomas depressivos. O que se propõe é a dieta mediterrânea, composta por grãos, por legumes, por vegetais, por carnes brancas predominantemente, que são muito boas não só para o sistema nervoso, para a saúde mental, mas também evitam neoplasias, câncer e, claro, melhora a saúde cardiovascular. E veja, isso é responsabilidade nossa. A gente tem que se cuidar por um lado, porque no fim das contas não vai adiantar ir lá na consulta tomar um monte de antidepressivo se a alimentação não estiver legal, se o sono não estiver bom. Sinceramente, não vai adiantar. É preciso também colocar o corpo em movimento. Isso a gente acabou de aprender. Mas fato é que indivíduos sedentários, de acordo com essa revisão sistemática,
tem 47% a mais de ter uma ideação suicida e mais de 23% de chance de fato, cometer o suicídio. O corpo precisa estar em movimento. Dentre as atividades físicas, a atividade física aeróbica é levemente superior, no sentido de gerar mais, produzir mais BDNF, fator neurotrófico de crescimento neuronal. Acaba funcionando como se fosse um bom adubo, um bom alimento ali para os nossos neurônios. Mas não para por aí. Tratei meu corpo, eu faço isso, eu vou na academia certinho, eu malho até com personal, eu até tomo creatina, mas ainda não é suficiente. Todo mundo é bio, psico, sócio, espiritual. Da parte psicológica, o que precisamos perceber? A influência da psicoterapia sobre o indivíduo já adoecido é claro. Os estudos mostram que indivíduos que têm qualquer transtorno mental, vou pegar aqui ansiedade, depressão, por exemplo, e fazem o tratamento medicamentoso exclusivo, têm um resultado muito menor do que aqueles que combinam as duas coisas, tanto tratamento medicamentoso quanto psicoterápico. Por isso é muito difícil na minha prática que eu fale para o paciente, olha, você não precisa de terapia. Nossa, mas é muito pouco, porque no fim das contas, se chegou ao nível de adoecimento, é porque a parte psíquica também ficou comprometida. É preciso dizer também que a gente precisa atuar antes do adoecimento, e a psicoterapia ajuda nisso. Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso entender por que eu sou como eu sou. Eu preciso entender os traumas que eu carrego, as dores que me forjaram. E olhar para dentro, às vezes, é um pouco dolorido, mas é preciso identificar em mim os traços da personalidade que favorecem ou o adoecimento ou a saúde mental. Dentro desses traços, o que cientificamente tem bastante evidência é o traço do neuroticismo. De acordo com estudos recentes, o neuroticismo é o traço da personalidade mais consistentemente associado ao sofrimento mental. Pessoas com alto neuroticismo têm maior tendência a experimentar emoções negativas e dificuldade de adaptação. Isso faz sofrer, isso faz adoecer. Uma pessoa com alto índice de neuroticismo, em últimas palavras, é aquela que vai olhar para o copo e pensar, esse copo está meio vazio. Essa pessoa vai ter a tendência a experimentar todas as experiências da vida a partir de uma visão mais negativista. E claro, isso faz sofrer. O copo nos representa, meio cheio, meio vazio. E vendo a parte vazia, a maioria lamenta. Tem copo que se arrebenta se enchendo mais do que aguenta. Tem gente que fura o copo na sua fúria sedenta. Eu tento não encher tudo para renovar o conteúdo, bebendo na fonte certa, como um bebê na placenta. Pergunto, qual é a sua fonte? O que é que tem te enchido? O que é que tem fortalecido ou enfraquecido a sua personalidade? Além disso, vamos falar um pouco sobre o eixo social tão importante. Bom, trago aqui à baila agora Émile Durkheim, sociólogo que se debruçou sobre o estudo do suicídio. Ele percebeu que maior era o risco de suicídio quanto mais frágeis fossem as relações sociais. E ele observou isso a partir de grupos específicos. Ele comparou solteiros e casados e percebeu que solteiros suicidavam mais. É isso mesmo? Solteiro suicida mais, mas não é o solteiro que tem a vida boa? Olha, é isso mesmo. Émile Durkheim, à época, estava certo. E hoje, esse é um fator de risco cientificamente comprovado para o suicídio. Isso porque partimos do ponto de um casamento saudável, tá? Um casamento em que você escolhe dividir a vida com a pessoa que ama e é muito parceira. E um indivíduo que está mentalmente adoecido, se existe um cônjuge, se existe uma pessoa com quem ele divide o peso desse mundo, talvez, na hora de puxar o gatilho, ele pense, eu vou deixar esse mundo pesado inteiro para essa outra pessoa? Isso faz com que o indivíduo pense, talvez, 1 minuto, 2 minutos, e esse tempo é suficiente para evitar uma tragédia. De forma semelhante, casais que não têm filhos suicidam mais que casais que têm filhos. Na mesma perspectiva, eu tenho alguém que precisa de mim, do meu cuidado. Isso é válido também para filhos que cuidam de pais, sobretudo os mais idosos. Durkheim também mostra que desempregados suicidam mais que os empregados. A gente percebe hoje uma forte onda de fortalecimento da temática de que o trabalho adoece muito.
De fato, não estou aqui para dizer que isso não acontece em alguns casos, mas na maioria deles o trabalho protege. Segundo Durkheim, não apenas pela recompensa financeira que se tem no final, mas pelo fator de que no trabalho relações são criadas, relacionamentos são forjados. Qual é o preço de, no final de um expediente como esse, todo mundo sai, vai ali num bar na esquina, aquele bem copo sujo, e todo mundo fala mal do chefe, todo mundo conta uma piada. Gente, dali sai casamento, dali sai amizade verdadeira. O trabalho protege, porque cria relacionamentos. Da mesma forma, ele diz que indivíduos não religiosos suicidam mais que os religiosos. E, nesse momento, Durkheim não atribui esse dado a um poder divino, mas pelo mesmo fato de que em ambientes religiosos, comunidades religiosas, seja ela qual for, ali relacionamentos são criados. Eu crio laços e laços protegem. No fim das contas, relacionamentos nos protegem. E qual que é o problema? Vivemos na sociedade líquida, modernidade líquida de Bauman. E os relacionamentos têm se esfriado, superficializado, têm sido muito mais rápido, pouco verdadeiros. Em última instância, o que a gente se percebe é uma epidemia de solidão. Não à toa, alguns países como Reino Unido, Japão, Coreia do Sul criaram o Ministério da Solidão. Virou um problema de saúde pública. E eles fizeram isso não apenas porque são bonzinhos e querem cuidar de toda a população, não, mas é porque isso gera gasto porque adoece. O que os estudos mostram é que adultos solitários têm um risco 2 vezes maior de desenvolver depressão. Existe uma retroalimentação negativa. Indivíduos que vivem em solidão têm maior chance de desenvolver um transtorno mental. Por outro lado, indivíduos com algum transtorno mental têm muito mais chance de viver uma vida solitária. É preciso quebrar isso. Outro estudo muito relevante mostrou o seguinte: a solidão aumenta o risco de mortalidade nas mesmas proporções que fatores muito conhecidos para a mortalidade cardiovascular, como tabagismo e obesidade. O que isso quer dizer na prática? Talvez que vale muito mais a pena ser um gordinho, gente boa, boa praça e cheio de amigos, do que um sarado e solitário. Talvez eles morram na mesma época, mas o malhado, solitário, morra triste. Em última instância, eu fecho e concordo com Paulinho Mosca. Para que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor? Viver para sempre ninguém pode. O jeito é não ficar só. Afinal de contas, melhor que rir é rir com alguém rindo ao seu lado. Sorriso dividido é sorriso dobrado. E, por fim, trago esse estudo aqui de Harvard, o estudo longitudinal mais longo de toda a história, são mais de 80 anos de estudo. Eles acompanharam indivíduos desde o seu nascimento até o fim da sua vida. Alguns viraram políticos, outros viraram bancários, alguns se casaram e tiveram 10 filhos, outros não se casaram, tiveram 10 gatos. De todos esses indivíduos, cada um teve uma trajetória de vida muito diferente. Mas, ao final da vida, foi perguntado a eles: e aí, o que fez a vida valer a pena? Foi o tanto de dinheiro que você juntou? Foi aquela viagem que você fez? A casa na praia que você comprou? Já sei, foi aquele celular. Não, parece que não. Com diferença estatisticamente significante, o resultado foi que os bons relacionamentos mantiveram esses indivíduos mais felizes e mais saudáveis. Também, isso confirma uma hipótese que já havia sido escrita há muito tempo. Não é bom que o homem esteja só. Trago ainda o eixo espiritual, todos somos bio, psico, sócio, espirituais. Do eixo espiritual, o que a gente sabe aqui é que, a partir de uma visão laica da psiquiatria, o exercício de uma boa espiritualidade, e não ir à igreja A, B ou C, não é isso, é se conectar com algo superior, exercer isso de coração e alma, isso é muito positivo, de forma que melhora a qualidade de vida, maior otimismo, traz mais felicidade, mais resiliência para enfrentar as adversidades da vida, e como Durkheim já postulava, é também um fator de prevenção contra o suicídio. Bom, partindo agora de fato para o final, vamos beber mais uma vez da fonte da filosofia, agora na perspectiva de Albert Camus,
que é um filósofo franco-argeliano, segundo o qual o verdadeiro problema a ser resolvido pela filosofia é o suicídio. Decidir se a vida vale ou não a pena ser vivida é a grande questão filosófica. E ele faz isso a partir da perspectiva do mito de Sísifo, também da mitologia grega. Segundo consta da mitologia, Sísifo era rei de Corinto, um rei muito astuto, muito malandrinho também, roubou de um monte de gente até que Zeus o pegou e o castigou, ao castigo eterno de rolar uma grande pedra e pesada todos os dias da sua vida até o cume da montanha, e no final do dia aquela pedra rolava a montanha abaixo. E ele fazia isso incessantemente, todos os dias da sua vida, sem parar. Diante desse absurdo, ele poderia se questionar: será que vale a pena continuar vivendo isso? Tudo que eu faço não resolve, tudo que eu faço no outro dia, não adiantou nada, eu continuo na mesma estaca. Fato é que todos nós também somos Sísifos. Todos nós nos encontramos em algum momento da vida subindo algumas pedras pesadas como essa, e no outro dia a gente percebe: voltei à estaca zero, errei naquele mesmo ponto, ninguém me ajuda, sou eu sozinho e está pesado. É nesse momento que o dia parece escurecer, o sol não brilha tanto e a sombra toma conta. Mas por que a sombra te assombra e intimida? Se desde o ventre a gente aprende que tem luz, é na saída. Para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Qual é o sol? Qual é a luz que te guia? De onde vem a força da iluminação que dá sentido à sua vida mesmo diante do caos e do absurdo? Precisamos aprender com Sísifo. Albert Camus finaliza sua análise com os seguintes dizeres: a própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração do homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Em outras palavras, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Sísifo. Tende bom ânimo, Rafael, Maria, João. Tende bom ânimo. Deixo vocês com as sábias palavras de Raul Seixas. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Muito obrigado a todos vocês. Que alegria, muito obrigado, muito obrigado. Que honra, obrigado. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Momento abraço. Momento abraço. Que bela reflexão. Esse momento foi tão gostoso, você não tem ideia. Foi muito bom. Pensa para a gente. Para mim foi, é possível que tenha sido mais. Foi muito bom. Obrigado. Coisa boa, obrigada. Gente, esse momento é tão gostoso para mim que eu trouxe o Vitinho para gravar ali para mim, porque se eu falasse para minha mãe, talvez ela não acreditasse. Então, Vitinho, vamos fazer aquela foto para eu provar para minha mãe que deu tudo certo. Eu vou pedir, com a generosidade de vocês, o Vitinho vai vir aqui registrar esse momento. Eu quero que todo mundo, com um brilho nos olhos, dê um sorriso bem bonito para a gente registrar isso. Pode ser? Vitinho, chega aqui, por favor. Generosidade de vocês. Vitinho, aquela. Gente, eu vou ficar aqui na frente de vocês. Todo mundo pode levantar um braço, dar um sorriso, juntar aqui no meio, se quiser, fiquem à vontade. Vitinho, qual que é a posição boa? Vitinho, a gente fica de pé? De pé, não? De pé fica mais bonito. Estamos todos aqui. Que alegria, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço. E já encerrando esse momento nosso, essa tarde reflexiva de consciência, de conhecimento, nós convidamos vocês para um coffee break, um momento de partilha.
e desejamos que cada um saia daqui com esse sentimento, com essa busca de conexão com a essência, de se perguntar todos os dias... Oi? Ah, sim. De sairmos daqui, eu fui lembrada da atenção plena que vocês precisam praticar conosco toda sexta-feira. E agora tem 2 sessões para poder atender melhor vocês. Se a gente pudesse colocar o QR Code do grupo de WhatsApp para entrar no grupo de atenção plena, mas nós desejamos que cada um saia daqui com essa reconexão, entendendo que não são os desafios que nos paralisam, mas na maior parte das vezes são os desafios que nos impulsionam e que cada vida importa. E que, principalmente, que vocês saiam daqui com a certeza que vocês são os verdadeiros diamantes do tribunal. Nós somos os verdadeiros diamantes do tribunal, porque todos os dias nós colocamos a nossa luz em tudo que nós fazemos. Nós colocamos a nossa luz para iluminar o nosso colega. E nós aprendemos aqui hoje pontos muito importantes para a gente se auto-observar e para a gente observar cada colega também e entender que presença, estado de presença, é primordial para cada ser humano. Que a gente aprende a cada dia, a gente evolui a cada dia nessa caminhada para nos tornarmos cada dia mais humanos. Muito obrigada a todos vocês. Tenham um excelente final de tarde e até a próxima programação. Um abraço a todos. Fim da audiodescrição.